79. Ecos de trovão. Nossa revelação é alimentada pela teoria de que os desfeitos talvez possam ser capturados como esprendos comuns. Isso exigiria uma prisão especial. Imeliche. Da gaveta 3020, terceira esmeralda. Kaladin avançou pela escadaria ao lado do alto marechal Azuri, o som dos tambores irrompendo no ar como ecos de trovão na tempestade que se fora. Ele contou as batidas. Raios! É a minha seção que está sob ataque. Para a danação com essas criaturas, murmurou Azuri. Estou deixando passar alguma coisa, como branco no preto. Ela olhou de soslaio para Kaladin. Só me diga, quem é você? Quem é você? Os dois despontaram da escadaria para o topo da muralha, adentrando uma cena de caos. Os soldados de plantão haviam acendido as enormes lâmpadas de óleo no topo das torres, iluminando as muralhas escuras. Os moldados voavam entre elas, deixando rastros de luz roxo escura e atacando com longas lanças cobertas de sangue. Homens jaziam gritando no chão ou encolhidos aos pares, segurando escudos como se tentassem se esconder dos pesadelos acima. Kaladin e Azuri se entreolharam, então assentiram um para o outro. Depois, ela saiu para a esquerda e Kaladin correu para a direita, gritando para que os homens entrassem em formação. Sil girava ao redor da cabeça dele, preocupada, nervosa. Kaladin pegou um escudo do chão e agarrou um soldado pelo braço, arrastando e juntando os escudos. Uma lança desceu e ribombou contra o metal, fazendo Kaladin tremer com o choque. O esvaziador voou para longe. Angustiado, Kaladin ignorou os feridos e aqueles que sangravam, cobertos de esprenos de dor corrompidos. Reuniu os remanescentes dispersos do 8º pelotão, enquanto seus próprios homens paravam desagitadamente na saída da escadaria. Eram seus amigos, as pessoas com quem compartilhava uma caserna. Em cima, à direita! Gritou Sil. Kaladin se preparou e usou seu escudo para desviar a lança de um esvaziador que passou voando. Uma segunda esvaziadora o seguiu, usando uma longa e tremulante saia de pano carmesim. A maneira como ela voava era quase hipnótica. Até o momento em que a lança dela cravou o capitão de Edanor contra as ameias da muralha, então o levantou e o jogou para fora. Ele gritou enquanto despencava rumo ao chão abaixo. Kaladin quase saiu da sua posição e correu atrás dele, mas se obrigou a permanecer na fileira. Procurou por instinto a luz da tempestade na sua bolsa, mas se conteve. Usá-la atrairia gritadores e, naquela escuridão, usar até mesmo uma pequena quantidade revelaria o que ele era. Nossa, mas que imbecil. Todos os moldados o atacariam juntos. Ele se arriscaria a minar a missão de salvar a cidade inteira. Naquele dia, seria melhor proteger através da disciplina, ordem e mantendo a cabeça fria. Esquadrões 1 e 2, comigo! Gritou ele. Vardinar, você fica com os 5 e 6. Faça com que seus homens distribuam piques, então pegue arcos e vão para o topo da torre. Noro, pegue os esquadrões 3 e 4 e se instalem na passagem da muralha, logo além da torre. Meus homens vão proteger este lado. Vão, vão! Ninguém reclamou enquanto se apressavam em seguir suas ordens. Kaladin ouviu gritos do alto marechal mais adiante ao longo da muralha, mas não teve a oportunidade de ver como ela estava se saindo. Enquanto seus 2 esquadrões finalmente montavam uma parede de escudos apropriada, um cadáver humano desabou na passarela da muralha ali perto. Ele havia caído de bem alto, ou talvez tivesse sido projetado para o céu e só agora houvesse despencado. A maioria dos homens feridos era de arqueiros do 8º pelotão. Parecia que eles haviam sido jogados do topo da torre. Não podemos combater essas coisas, pensou Kaladin. Os esvaziadores atacavam em amplos mergulhos, vindo de todas as direções. Era impossível manter uma formação normal sob um assalto daqueles. Sil mudou para a forma de uma garota e olhou para ele com um ar questionador. Kaladin balançou a cabeça. Ele podia lutar sem luz das tempestades.
havia protegido muita gente antes de saber voar. Começou a dar ordens, mas o moldado passou acertando os piques deles com um escudo grande. Antes que os homens pudessem se reorientar, outro os atropelou, fazendo os soldados se dispersarem aos tropeços. Um brilho violeta fumegava do corpo da criatura enquanto ela voava ao redor com sua lança, brandindo-a como um enorme cajado. Kaladin se desviou por instinto, tentando manobrar seu pique. O moldado sorriu enquanto a formação se desintegrava. Era um macho, parecido com um parchendiano, com placas superpostas de armadura de quitina descendo pela testa e se elevando das maçãs do rosto, que era marmorizada em preto e vermelho. Kaladin nivelou seu pique, mas a criatura mergulhou por cima dele e pressionou a mão contra o peito de Kaladin. Ele sentiu que estava ficando mais leve, mas também subitamente começou a cair para trás. A criatura havia usado uma projeção nele. Kaladin tombou para trás como se estivesse caindo de um parapeito, desabando ao longo da muralha rumo a um grupo de seus homens. O moldado queria que Kaladin se chocasse com eles, mas havia cometido um erro. O céu era dele. Kaladin respondeu imediatamente à projeção e reorientou-se em um piscar de olhos. Para baixo, tornou-se a direção para onde estava caindo, ao longo da passarela, na direção da torre do posto da guarda. Seus homens pareciam colados na encosta de um despenhadeiro, virando-se na direção dele, horrorizados. Kaladin foi capaz de tomar impulso contra a pedra com a base de seu pique, movendo-se para o lado, de modo que passou zunindo por seus homens em vez de se chocar com eles. Sil juntou-se a ele como uma fita, e Kaladin girou o corpo, caindo de pé ao longo da passarela até a torre da guarda abaixo. Foi capaz de se impulsionar levemente, de modo a cair direto na porta aberta. Ele soltou o pique, então pegou a beirada do umbral da porta ao passar. Parou de modo brusco, os braços protestando contra a dor, mas aquela manobra o desacelerou o suficiente. Quando ele se balançou e se soltou, caiu através da sala. Passou pela mesa de jantar, que parecia grudada na parede, e pousou na porta oposta dentro do edifício. Ele se moveu até outro umbral que dava para a passarela onde havia se posicionado o esquadrão de Noro. Barba e Ved brandiam piques rumo ao céu, parecendo nervosos. Kaladin, disse Sil. Acima! Ele olhou para cima através da porta por onde havia entrado. O esvaziador que o havia projetado descia em um rasante carregando uma lança. Ele fez uma curva para passar pela torre, preparando-se para dar a volta bruscamente e atacar Barba e os homens do outro lado. Kaladin rosnou e avançou ao longo da parede interna da torre, se puxou para passar pela mesa e então se lançou por uma janela. Ele se chocou com o esvaziador no meio do ar, desviando a lança da criatura para o lado. Deixe meus homens em paz. Kaladin se agarrou às roupas do monstro, girando no ar dezenas de metros acima da cidade, que cintilava com a luz de esferas em janelas ou lanternas. O esvaziador projetou-os mais para o alto, imaginando erroneamente que, quanto mais alto estivesse, mais vantagem teria sobre Kaladin. Segurando-se com força com a mão esquerda, o vento chicoteando ao seu redor. Kaladin estendeu a mão direita e invocou Sil como uma faca longa. Ela apareceu imediatamente, e Kaladin enfiou a diminuta espada fractal na barriga da criatura. O esvaziador grunhiu e olhou para ele com os olhos vermelhos brilhantes e profundos. Então soltou sua lança e fez menção de agarrar Kaladin enquanto girava no ar, tentando se livrar dele. Eles podem sobreviver a ferimentos, pensou Kaladin, trincando os dentes enquanto a coisa tentava pegar seu pescoço. Como radiantes. Aquela luz do vazio sustenta. Kaladin ainda evitava usar a luz das tempestades. Ele suportou as projeções do moldado enquanto ele girava no ar, gritando em uma linguagem que Kaladin não compreendia. Tentou manobrar a faca fractal e cortar a espinha da criatura. A arma era incrivelmente afiada, mas no momento o ponto de apoio e a desorientação eram fatores mais importantes. O esvaziador grunhiu, então projetou a si mesmo, com Kaladin se segurando nele,
de volta para baixo rumo à muralha. Eles caíram rapidamente, uma projeção dupla ou tripla em espiral e zunindo rumo à passarela da muralha. Caladinho, a voz disse em sua cabeça. Estou sentindo uma coisa. Uma coisa sobre o poder dele. Corte para cima, na direção do coração. A cidade, a batalha, o céu, tudo se tornou um borrão. Caladinho afundou mais a espada no peito da criatura, empurrando-a para cima, procurando. A faca fractal atingiu algo duro e quebradiço. Os olhos rubros do moldado subitamente se apagaram. Caladinho torceu o corpo, colocando o cadáver entre ele e a passarela da muralha. Aterrissaram com força e ele quicou para longe do cadáver. Então atingiu as pedras com um estalo. Grunhiu, os olhos relampejando de dor, e foi forçado, por instinto, a inspirar luz das tempestades para curar os danos da queda. Teimoso feito uma mula, hein? A luz fluiu através dele, consertando ossos quebrados, reparando órgãos. Ela se esgotou em um momento e ele se forçou a não extrair mais. Em vez disso, se obrigando a se levantar e sacudindo a cabeça. O esvaziador estava caído na passarela ao lado dele, olhos vazios. Estava morto. À frente, os outros moldados começaram a voar em retirada, deixando um grupo arrasado e surrado de guardas. Caladinho se levantou, cambaleando. Sua seção da muralha estava vazia, exceto pelos mortos e moribundos. Ele não reconheceu ninguém. Havia atingido a muralha a cerca de 15 metros da posição do seu pelotão. Sil pousou no seu ombro e lhe afagou a lateral da cabeça. Espranos de dor ocupavam a muralha, se arrastando para um lado e para outro na forma de mãos sem pele. Esta cidade está condenada, pensou Caladinho enquanto se ajoelhava junto de uns feridos e rapidamente preparava uma bandagem cortando um manto caído. Raios. Talvez estejamos todos condenados. Não estamos nem de longe preparados para combater essas coisas. Parecia que o esquadrão de Noro, pelo menos, havia sobrevivido. Eles desceram a muralha em passo rápido e se aglomeraram ao redor do esvaziador que Caladinho havia matado, cutucando-o com a base dos seus piques. Caladinho amarrou um torniquete, então passou para o próximo homem, cuja cabeça ele enfaixou. Logo, os cirurgiões do exército ocuparam a muralha. Caladinho recuou, coberto de sangue, mas mais irritado do que cansado. Ele se voltou para Noro, Barba e os outros que haviam se reunido ao seu redor. Você matou um, disse Barba, palpando seu braço com o glifo amuleto vazio. Raios. Você realmente matou um, Cal. Quantos vocês já derrubaram? Indagou Caladinho, percebendo que nunca perguntara isso. Quanto a guarda da muralha matou durante os assaltos nessas últimas semanas? Seus homens se entreolharam. Azul espantou alguns, disse Noro. Eles têm medo da espada fractal dela. Mas quanto a esvaziadores mortos... Esse é o primeiro, Cal. Raios. O pior era que aquele que havia matado renasceria. A menos que os arautos montassem novamente sua prisão, Caladinho nem mesmo podia matar de verdade um dos moldados. Preciso falar com Azuri, disse ele descendo a escada da muralha. Noro, relatório. Nenhuma baixa, senhor. Embora Vasses-Leve tenha um corte no peito, ele está com os cirurgiões e deve sobreviver. Ótimo. Esquadrão, vocês vêm comigo. Ele encontrou Azuri avaliando as perdas do 8º pelotão junto da torre da guarda deles. Ela havia retirado o manto e o segurava estranhamente em uma das mãos, envolvido ao redor do antebraço, com parte pendendo abaixo. Sua espada fractal desembainhada luzia, longa e prateada. Caladinho foi até ela, a manga do seu uniforme com uma mancha escura do sangue do esvaziador que havia matado. Azuri parecia cansado e gesticulou para fora com sua espada. Deu uma olhada. Luzes iluminavam o horizonte. Luzes de esferas. Milhares e mais milhares. Muito mais do que ele havia visto em noites anteriores. Elas cobriam a paisagem. Esse é todo o exército inimigo, disse Azuri.
Aposto minha vida vermelha nisso. De algum modo, eles marcharam através da tempestade de mais cedo. Não vai demorar muito agora. Eles terão que atacar antes da próxima grande tormenta. Alguns dias, no máximo. Preciso saber o que está acontecendo aqui, Azuri, disse Kaladin. Como você está conseguindo comida para esse exército? Ela estreitou os lábios. Ele matou um, alto marechal, sussurrou Barba atrás de Kaladin. Raios. Ele derrubou um deles. Agarrou como se estivesse montando um tormentoso cavalo, então cavalgou o desgraçado pelo céu. A mulher o estudou e, relutantemente, Kaladin invocou o Sil como uma espada fractal. Os olhos de Noro quase saltaram das órbitas e Verde quase desmaiou. Mas Barba apenas abriu um largo sorriso. Estou aqui, disse Kaladin, pousando a espada de Sil no ombro. Sob as ordens do rei Elrocar e do Espinho Negro. Meu trabalho é salvar Colinar. E está na hora de você começar a me contar as coisas. Ela sorriu. Venha comigo.